Eu vou começar, gente, a falar sobre o estado de Buda. A cegueira toma conta, uma cortina de fumaça paira sobre a vida. Nada que aconteça lhe agrada. É a música. Ela está acorrentada no mar dos grandes sofrimentos. Então, essa música, né, eu coloquei aqui só um pouquinho para esperar o pessoal chegar, é de um amigo nosso que fala sobre as correntes kármicas e o mar dos sofrimentos, que está envolvendo, né, a maioria dos seres que habitam o planeta Terra. Por que que o mar dos sofrimentos, segundo o Nichiren Daishonin, o iluminado, que alcançou a sabedoria perfeita, a percepção perfeita, falou sobre o mar dos sofrimentos? Porque as pessoas estão na escuridão inata da vida. Conforme Nichiren Daishonin deixou registrado em cartas que foram escritas a seus discípulos. Essas cartas ele deixou em vida, escritas de próprio punho. Por que que Nichiren Daishonin deixou essas cartas escritas? Porque ele queria salvar as pessoas do mar dos sofrimentos. E além disso, os iluminados, eles queriam conduzir as pessoas a alcançarem a mesma iluminação que eles conseguiram alcançar, para que eles pudessem ensinar, né, as pessoas e capacitar as pessoas a alcançarem a iluminação para sair do mar dos sofrimentos, que geralmente abarca tanto o passado, o presente e o futuro, ou seja, o ciclo de nascimento, de doença e morte. Nascimento, envelhecimento, doença e morte, que geralmente são os ciclos naturais que os seres humanos passam desde o seu nascimento até a sua morte. No Gosho, sobre atingir o estado de Buda, ou seja, o estado de iluminação, porque, como eu venho falando, Buda não é uma estátua, Buda não é uma imagem, como pessoas de outras crenças tendem a pensar. Buda é um estado de vida. Dentro da própria pessoa, dentro de você, existe um estado de vida de suprema iluminação, sabedoria, discernimento, a percepção perfeita para você discernir sobre a sua própria vida, para você discernir sobre as decisões que você vai tomar no seu dia a dia. Você que gostaria de conhecer um ensino que vai ser capaz de tirar você do mar dos sofrimentos, de nascimento, doença, velhice e morte, ou então uma sabedoria, uma iluminação, um discernimento para você acessar a sua nona consciência, a consciência de iluminação, pelos budistas chamados de estado de Buda, né? Quem sabe por Jesus Cristo chamado de Espírito Santo, porque é uma consciência elevada de vida que está dentro de cada pessoa, que está dentro de você, e você pode acessar essa sabedoria, essa consciência, através do caminho que foi deixado pelos iluminados. O caminho que foi deixado pelos iluminados é o caminho preservado por 800 anos na Nichiren Shoshu, né? Claro, porque existe uma prática e existe uma doutrina, um ensinamento que deve ser preservado pelos próximos 10.000 anos, como eu venho sempre falando em toda live, né? Não é um ensino somente para esse século. Este ensino será propagado por toda a eternidade, segundo as palavras dos iluminados. Tanto o Buda Sakyamuni, que nasceu há mais ou menos 3.000 anos atrás, quanto o Buda, o iluminado, Nichiren Daishonin e todos os outros iluminados que vieram desde o infinito passado
criando causas e efeitos neste mundo para que o ensino e a prática pudesse chegar até você. Por isso eu estou aqui lhe transmitindo algum conhecimento que eu adquiri através do tesouro do sacerdote da Nichiren Shoshu. Eu vou ler um pequeno trecho sobre atingir o estado de Buda nessa existência. Palavras do iluminado Nichiren Daishonin, Gosho. Se o Senhor deseja livrar-se dos sofrimentos de morte e nascimento que tem suportado desde o tempo sem início e atingir infalivelmente a suprema iluminação nesta existência, deve despertar para a verdade mística que sempre existiu inerentemente em todos os seres vivos. Existe dentro de você essa verdade mística. Essa verdade é Myoho Renge Kyo. Recitar o Myoho Renge Kyo o possibilitará a compreender a verdade mística inata em toda a vida, principalmente dentro de você. O Sutra de Lótus é o rei dos sutras, verdadeiro e correto, tanto nas palavras como nos princípios. Suas palavras são a realidade fundamental e esta é a lei mística, Myoho. É chamada de lei mística porque revela o princípio da relação mútua e inclusiva de um único momento da vida e todos os fenômenos. Eis porque este sutra constitui a sabedoria de todos os Budas. Este sutra constitui a sabedoria de todos os Budas. Terceiro parágrafo. A vida em cada momento abarca o corpo e a mente, a vida e o meio ambiente de todos os seres sensíveis dos 10 mundos, como também todos os seres insensíveis nos 3.000 mundos. Tá difícil? Incluindo as plantas, o céu, a terra e até mesmo a minúscula partícula de pó. A vida e cada momento permeia todo o mundo fenomenal e é revelada em todos os fenômenos. Despertar para este princípio corresponderá à relação mútua e inclusiva de um único momento da vida e todos os fenômenos. Contudo, mesmo que recite e acredite no Myoho Renge Kyo, se pensa que a lei mística existe fora do seu coração, fora da sua vida, fora de você, o Senhor não estará abraçando a lei mística, mas um ensino inferior. Ensino inferior refere-se a outros ensinamentos, além deste sutra, que são todos os meios provisórios. Nenhum desses meios ou ensinos provisórios nos conduz diretamente à iluminação. E sem um caminho direto à iluminação, o Senhor não pode atingir o estado de Buda ou de iluminação, mesmo que pratique existências após existências por incontáveis kalpas. Dessa forma, atingir o estado de Buda nesta vida seria impossível. Portanto, quando o Senhor ora o Myoho e recita o Renge, deve ter a profunda fé de que o Myoho Renge Kyo é a sua própria vida. Jamais pense que os 80.000 ensinos sagrados aos quais o Buda Sakyamuni dedicou toda a sua vida, ou que os Budas e Bodhisattvas das 10 direções, das 3 existências, encontram-se separados do Senhor. A prática dos ensinamentos budistas não o livrará do sofrimento de nascimento e morte se não compreender a verdadeira natureza da vida. Se buscar a iluminação fora de si mesmo, então, mesmo que realize 10.000 práticas e 10.000 boas ações, tudo será em vão. Mesmo que realize 10.000 boas ações, tudo será em vão. É o mesmo caso de um homem pobre
que passa dia e noite contando a riqueza de seu vizinho e que não consegue obter sequer um único tostão para si. Ele passa observando a vida dos outros. Eis porque o comentário da escola Tiantai declara: se não despertar para sua própria natureza, não conseguirá erradicar as graves ofensas de sua vida. Essa passagem significa que, a menos que desperte para a natureza da própria vida, a prática se tornará uma austeridade angustiante e sem fim. Portanto, esses praticantes do budismo são como não budistas. Em grande concentração e discernimento, o grande mestre Tiantai declara: embora essas pessoas estudem o budismo, suas concepções não diferem daquelas doutrinas não budistas. Se o Senhor profere o nome do Buda, recita o sutra ou simplesmente oferece flores e incenso, todos esses atos virtuosos implantarão benefícios e raízes de benevolência em sua vida. Com essa convicção, o senhor deve se empenhar na fé. O que Nichiren Daishonin ele quis dizer sobre atingir o estado de Buda nessa existência? Que você deve despertar para a verdade mística que há dentro de você e abandonar os ensinos provisórios, abandonar os ensinos que não conduzem o ser a atingir a iluminação. O grande esforço do Buda Sakyamuni, o grande esforço, de Nichiren Daishonin, era para trazer ao mundo este ensino, essa prática e essa consciência de que todas as respostas estão dentro de você. Que todas as respostas estão dentro de você. Porque pessoa e lei é a mesma coisa. Pessoa e lei é a mesma coisa. Você manifesta a sua própria vida através dos 10 estados de vida e através dos 10 fatores. Vocês lembram sobre os 10 fatores? Nós vamos estudar um a um ao longo das nossas lives. Você tem o estado de iluminação dentro de você para que você possa manifestar os 10 estados de vida nos estados superiores de vida. Os 10 estados de vida, eles não agem separados. Eles agem juntos uns dos outros. Uma hora você pode estar num estado de fome, de ira. Outra hora você pode estar num estado de alegria, de tranquilidade. Mas logo no seguinte instante da vida, como diz aqui no Gosho, você pode passar para um outro estado de vida. Todos esses estados, eles se encontram mutuamente funcionando entre si. Eles funcionam mutuamente, eles não funcionam separadamente. Porque a cada instante da vida, um segundo aqui, ó, que eu já pensei, você já criou a sua própria vida. E tem que haver realmente uma transformação interior profunda dentro de você, para que você possa reintegralizar os seus componentes, os seus estados de vida, da melhor forma possível para cada instante da sua vida. Cada instante que você está sentindo, cada instante que você está pensando, cada instante que você vai falar. Agir em estados superiores de vida, claro, os outros 9 estados estarão junto com os seus estados superiores, tá? Eles não vão desaparecer, você não vai virar um Buda, assim, que só vai ficar iluminado 24 horas, não. Você vai continuar tendo o estado de ira, você vai continuar tendo os estados inferiores de animalidade, de ira, de inferno, de fome, Tanta gente matando aí na televisão, gente. Tá tudo no estado de fome completo. O mundo está no umbral, o mundo está no... Nós temos que iluminar o mundo, porque as pessoas estão matando, roubando, destruindo, porque elas não conseguem manter os seus estados de vida iluminados pela 9ª sabedoria. Os estados inferiores podem ser iluminados.
Você pode ter o estado de ira no seu dia a dia, mas você não usa a ira para matar. Você não deixa que aquele estado de ira te domine, porque os 10 fatores influência, você vai ter maior influência do que o estado de ira sobre você. O seu estado de Buda vai iluminar o seu estado de ira e você vai ter influência positiva no seu ambiente natural ou no seu ambiente social. Você vai, com a elevação do seu estado de vida, através do Nam-myoho Renge Kyo, que o Buda iluminado trouxe a este mundo, o caminho, o título máximo da lei de causa e efeito que permeia você, que permeia a própria vida, para que você pudesse elevar os seus estados de vida todos ao mesmo tempo. Todos os seus estados de vida vão ser elevados ao mesmo tempo, porque eles estarão sobre a liderança do seu estado de vida supremo, iluminado, que é o estado de Buda, ou a sua nona consciência iluminada de sabedoria, de luz, seu estado de vida superior, que está iluminado pelo poder da lei mística, que você adquire recitando o Myoho Renge Kyo, a possessão mútua dos 10 estados de vida. O que é a possessão mútua dos 10 estados de vida? É o que Nichiren Daishonin falou aqui no Gosho. Então, sobre os 10 estados de vida, existe uma possessão mútua. Todos eles se possuem mutuamente a cada segundo que você pensa, viu? A cada segundo que você sente. Os seus estados de vida estão mutuamente funcionando dentro de você. Por isso, é uma prática diária, porque você precisa modificar os seus estados de vida no seu dia a dia, no seu cotidiano. E gradualmente, você vai realmente alcançando o estado de Buda máximo, total, né? Como Nichiren Daishonin, como Buda Sakyamuni. Mas todos os dias você vai estar lidando com a possessão mútua dos 10 estados de vida. Que os 10 estados de vida, ele atua no seu ser todos os dias. Os 10 estados de vida atua dentro de você todos os dias. E são os seus estados de vida e os 5 componentes da individualização que nós falamos na live passada, que integraliza o seu ser, que faz com que você tome determinada decisão, que faz com que você pense determinada coisa, a cada instante, a 1 segundo. Não é daqui 1 hora, a cada instante você está criando a sua própria vida. Essa é a grande lei mística que há dentro de você, a grande lei de causa e efeito, um dos aspectos dela. Então, nós vamos falar sobre os 10 estados de vida, que a cada dia você está criando causa e efeito latente na sua vida. Essa causa e efeito latente na sua vida que vai se manifestar ao longo do tempo, ao longo dos seus dias, ao longo dos seus anos, ao longo das suas existências. A manifestação da sua própria vida. E Nichiren Daishonin, ele refutou todos os ensinos que não conduziam a esse entendimento, não é? Porque muitas religiões e muitos ensinos, eles acreditavam que você mesma não produzia os efeitos da sua vida. Ou seja, que você iria alcançar a felicidade, a iluminação numa outra terra longe daqui, quando você morresse, que era o caso de alguns ensinos budistas, como a Terra Pura, o budismo Zen, né? Na época, eu não sei agora como é que tá. E outros ensinos também, que acreditavam que um ser iluminado fora de você iria salvar a sua vida, ou que um ser fora de você é que iria determinar o seu destino. Então, Nichiren Daishonin no Gosho, sobre atingir o estado de Buda nesta existência, ele se esforça grandemente para provar para os seres que não existe um ser fora de si que determina a sua vida. Quem determina a sua própria vida é você mesmo.
através dos seus estados de vida, da sua percepção, da sua consciência, da sua emoção, do seu pensamento, da sua fala, através da sua ação, a cada instante da vida. A cada instante da vida, você vai criando o seu destino. Você vai criando as relações ao seu redor, as relações que você tem com outras pessoas. Você vai criando as relações que você tem com a sociedade, com o seu meio ambiente. Que você pode fazer 1 milhão de boas ações, de nada adiantará se você não enxergar a verdade mística que há dentro de você. O estado de ira e o estado de inferno, quando ele é dominado por esses estados apenas, puramente ira, a pessoa, mesmo que ela tenha uma condição financeira boa, que ela tenha uma casa maravilhosa, que ela tenha determinados aspectos que outras não têm, inferiores, né? Tem gente muito morrendo de fome aí na rua, ela acaba cometendo algo que vai destruir a vida dela e vai criar relação pior do que a que já tinha. Relação de causa e efeito. Então, se você usa o estado de ira para matar uma pessoa, o que você acha que você está criando para a sua vida? Daqui para o futuro, daqui para as próximas existências. Essa é a escuridão inata da vida, porque a pessoa não consegue enxergar que a vida, ela permeia as 3 existências. O passado, o presente e o futuro. A vida, ela não é manifesta apenas em uma única existência. Se você usar os seus estados de vida para produzir algo ruim, mesmo que essa pessoa que está te maltratando morra, você matou ela de alguma forma, né? Essa relação de vida vai se perdurar para outras existências, para existências futuras. Esse ser, você vai encontrar com ele novamente, meus queridos amigos. E ele pode vir como sendo seu filho, numa próxima existência. Ele pode vir de uma forma que você nem consegue imaginar atualmente. E Nichiren Daishonin, ele falou muito sobre isso, que a sabedoria dos Budas somente pode ser compreendida entre os Budas. Que nós, mortais comuns, não temos a capacidade de conseguir enxergar as relações kármicas e as relações causais que estamos criando a cada instante da vida. A cada instante da vida, estamos criando causas e efeitos que ficam latentes na sua vida. Se não se manifestar agora, pode se manifestar no futuro breve, porque ela ficou latente na sua vida, ela existe. Ela não vai desaparecer. A relação de vida que você está criando com seu marido, que você está criando com seus filhos, ou que você está criando com um estranho que você encontra no meio da rua, como foi o caso da Flor de Lis. Ela adotou 37 crianças. Olha que ato generoso, né? Você pegar 37 filhos e adotar. Ela tem 54 filhos, pelo que eu vi nas mídias sociais. No entanto, a relação familiar dentro da residência ocorreu um homicídio. E essas pessoas, algumas dessas crianças, hoje homens, adolescentes, foram inclusive presos. Então, isso se chama relação de vida. Estou dando esse exemplo para exemplificar o que é relação. O que é relação de vida? Estou dando o exemplo da Flor de Lis, que está passando por grandes problemas, mesmo sendo pastora, pregando o evangelho e adotando 50 filhos. E isso acontece em vários níveis da sociedade, porque as pessoas estão nos estados inferiores de vida. Elas não conseguem ver o passado, o presente e o futuro. Então, quando uma pessoa ela é cega, isso se chama de escuridão fundamental da vida. A pessoa é cega, ela acha que a vida só é essa existência, não consegue ter a sabedoria perfeita de como transformar a relação ruim, como transformar o estado de ira,
como transformar o estado de inferno, o estado de fome, aquela pessoa que sempre quer mais, ela quer mais poder, ela quer mais dinheiro, ela não está satisfeita com o que ela tem, ela quer mais, porque ela acha que a vida é só isso aqui. Então, ela sente a necessidade de buscar esses atributos mundanos. Desejos mundanos são iluminação, sim, viu? Desejos mundanos são iluminação. Com certeza, o sofrimento faz você evoluir, faz você atingir o nirvana também, através do sofrimento. Mas o Buda, o iluminado, Sakyamuni, Nichiren Daishonin, eles vieram a esse mundo para ensinar você como que você vai utilizar os seus 10 estados de vida e a mutualidade entre eles em estados superiores de vida, a cada instante da vida. Nós não podemos buscar esse entendimento fora da nossa vida, em um ser superior, em um ser que está em algum lugar e que vai vir a este mundo para nos salvar, e que vai vir a este mundo para conduzir o nosso destino. Você vai fazer o seu destino. Você vai criar a sua própria vida através da elevação dos seus estados de vida, que agem mutuamente, iluminados pelo estado de Buda. Você vai conseguir, a cada instante da vida, modificar o seu destino, modificar a relação que você tem com seus familiares, porque você vai estar sendo iluminada pela nona consciência. Você vai conseguir controlar os seus estados inferiores de vida para que você consiga ultrapassar aquele problema. O seu estado de ira não vai agir pelo estado de ira. O estado de ira pode ser utilizado através dos estados superiores de vida, do estado superior de vida, que é o estado de Buda. Você vai iluminar o seu estado de ira. Você vai iluminar o seu estado de ganância, de fome. Você vai iluminar o seu estado de animalidade. Até mesmo o seu estado de tranquilidade será iluminado pelo estado de Buda. E quando você ilumina esses estados inferiores que geralmente os mortais comuns transitam, né, no dia a dia, inferno, fome, ira, animalidade, alegria, tranquilidade, são 6 estados inferiores de vida que os seres mortais comuns transitam a cada instante da vida. Está ficando registrado na sua vida. Eu odeio aquela pessoa, eu amo aquela pessoa, eu quero o bem, eu quero o mal. A cada instante está ficando ali gravado. Gravado. Você e lei é a mesma coisa. Então, para você modificar o seu destino, é muito simples, é muito fácil. Existe uma prática, existe uma forma, um caminho que os iluminados deixaram para você. O Buda Sakyamuni, o grande iluminado Nichiren Daishonin e todos os outros Budas, né? Porque não foi somente um Buda que veio a este mundo. Então, vocês entenderam sobre os 10 estados de vida? Escreve aqui embaixo para mim, qual é o estado de vida que você esteve hoje? Qual é o estado de vida, assim, predominante que você obteve hoje no seu dia, nessa tarde? Escreve aqui para mim, você estava no estado de alegria? Então, vamos pensar em quais estados nós estamos transitando a cada instante, viu, queridos amigos? Por isso que você e eu e todos nós vamos elevar para o estado de Bodhisattva da Terra. Porque é nesse estado que nós vamos nos capacitar para chegarmos no estado superior elevadíssimo. Vamos subindo e a cada vez mais termos a tendência de ficarmos em estados superiores de vida. Da Terra, quantas pessoas você ensinou hoje o verdadeiro caminho, o verdadeiro ensino e conduziu essa pessoa a conhecer esse ensino? Porque essa, gente, é a melhor prática que a gente tem para a gente conseguir nos capacitar com virtudes
que somente os Budas possuíram: virtudes de benevolência, virtudes de satisfação, virtudes da paciência, virtudes do autoentendimento sobre a vida. Você vai enxergar que você é a própria lei de causa e efeito. O que você está fazendo, o que você está falando, o que você está sentindo, a sua consciência, a sua percepção, a sua vontade, a sua intenção está criando causa e efeito em um único instante da vida. Eu vou ler aqui uma parábola muito linda que eu queria passar para vocês e deixar registrado neste momento. A parábola é a seguinte: um homem pobre foi visitar um amigo íntimo que era rico para pedir ajuda. Convidado a tomar um vinho, ele embebedou-se e adormeceu. O homem rico teve que partir para realizar um serviço oficial. Porém, antes de sair, ele costurou uma gema de grande valor, incalculável, no forro do manto de seu amigo, adormecido. Quando o homem despertou, nem imaginou que tivesse ganho aquela gema valiosíssima, porque estava escondido no casaco dele, que o homem rico deixou. Ele, então, lançou-se numa longa jornada, enfrentou muitas dificuldades e, estando sempre necessitado, tentava-se com qualquer migalha que conseguisse obter. Um dia, ele encontrou, por acaso, seu velho amigo, aquele homem rico, que ficou chocado com a pobreza e perguntou-lhe sobre a gema valiosíssima que ele tinha colocado no casaco de seu amigo. Surpreso, o homem apalpou o seu manto e percebeu pela primeira vez que possuía uma joia inestimável. Apesar de envergonhado por ter ignorado a presença daquela gema na sua roupa, ficou também exultante por descobri-la. Assim como o homem ignorava o tesouro que possuía, os discípulos do Buda também não estavam conscientes de que haviam recebido a semente do estado de Buda, disse Sakyamuni. Esse aqui foi uma parábola falada pelo Buda Sakyamuni, né, sobre o estado de Buda que todas as pessoas possuem inerentemente em suas vidas, que já foi concedido para toda a humanidade, mas que as pessoas não sabem que possuem. E por isso ele comparou, né, esse homem que ficou perambulando por vários e vários anos, contentando-se com migalhas. Esse contentamento com migalhas, ele compara aos ensinos errôneos e provisórios, que não conduzem os seres a atingirem o estado de Buda. São ensinos provisórios e ensinos errôneos. Ele comparou a este homem que ficou por anos e anos contentando-se com migalhas, sendo que ele possuía uma gema raríssima e caríssima dentro da sua vestimenta. Então, essa gema maravilhosa que Sakyamuni citou nessa parábola, ela é o seu estado de Buda, que está dentro de você, que você pode acessar a cada instante da vida para você usar os estados de vida, a possessão mútua dos estados de vida, principalmente os superiores, como a erudição, a absorção, bodhisattva, que são meios para te conduzir ao estado de Buda, para que você possa criar causas e efeitos em um único instante e modificar o seu destino, modificar a sua vida, modificar as suas relações, essa gema rara que está escondida e que você precisa descobrir sobre ela. E a minha fonte é da Nichiren Shoshu, mas claro, as explanações do Dr. Daisaki Ikeda, antes do ano de 1992, são muito boas, né? E preciosas, porque nessa época
nós ainda estávamos juntos no mesmo caminho. A parábola que fala da gema, queridos amigos, que estava escondida na roupa do bêbado, que ficou perambolando por muitos anos, contentando com migalhas. Ele estava se contentando com os ensinos provisórios, com os caminhos errôneos. Nós, você, eu, nós temos que achar a gema. Vamos acessar a gema, vamos encontrar essa gema. Vamos querer ver a gema que existe dentro de nós, né? Que o Buda Sakyamuni, ele falava em parábolas para que ficasse mais fácil o entendimento aos seus discípulos. Então, essa gema é o caminho correto também, porque é através do caminho, da prática, do sutra, né? A partir da concessão também do Gohonzon, que foi deixado por Nichiren Daishonin, através de Byakuren Shariniko Shonin, e assim sucessivamente através dos sumos prelados da Nichiren Shoshu, que possui 800 anos, nós podemos entrar no caminho para encontrar essa gema maravilhosa, para acessar essa gema que está escondida na sua vida e que já foi concedida pelos iluminados para você e para todos os seres do planeta Terra, inclusive os cristãos que estão na Igreja Universal do Reino de Deus, os muçulmanos, né, os espíritas, todos nós temos essa gema escondida na nossa vida. Nós temos que conseguir acessá-la, nós temos que conseguir enxergá-la. Nichiren Daishonin veio a este mundo e deixou o objeto de devoção para que pudéssemos também encontrar a gema preciosa que há dentro de você, que é o estado de iluminação, que vai iluminar todos os estados inferiores de vida. E você vai se manter todos os dias iluminados nos estados de Bodhisattva, porque nós vamos levar este conhecimento a outras pessoas no nosso trabalho, na nossa família, aos nossos amigos. Quando você quiser encontrar, ver o seu estado de Buda, já é uma causa, porque você está agindo no seu desejo, que é um dos 5 componentes da individualização: percepção, consciência, concepção, volição e forma. Você vai querer ver o seu estado de Buda, encontrar a gema valiosa que o Buda Sakyamuni trouxe para você, que o Buda Nichiren Daishonin trouxe para você, a gema valiosíssima. Você não vai mais ficar perambulando por todos os caminhos sem conseguir sequer conquistar nada na sua vida em relação aos estados elevados, em ensinos inferiores, em ensinos que não levam à verdadeira percepção. Você tem um ensino que te traz a verdadeira percepção, a percepção perfeita. Você vai perceber, a sua consciência vai se modificar, o seu desejo vai se elevar. Vamos todos estar em Tairoshin. O seu desejo vai se elevar. Vamos estar em Tairoshin. Amigos, e o tesouro do sacerdote, que preservou os ensinos por 800 anos? E os débitos de gratidão? Os débitos de gratidão que devemos ter para todos os seres. Esses sentimentos são sentimentos do Buda, são sentimentos elevados de vida. Você pode encontrar esses sentimentos quando você recitar o Myoho Renge Kyo, o Sutra, e elevar o seu estado de vida para estados que vão te trazer virtudes dos iluminados. Todas as virtudes dos iluminados estarão dentro de você, para você acessá-las. A Nazaré falou aqui: passei a assistir as suas lives, são bem esclarecedoras. Eu sou da Soka Gakkai. Seja bem-vinda toda a Soka Gakkai. Seja bem-vinda, Nazaré. Eu também era da Soka Gakkai. Eu entrei na Soka Gakkai quando eu tinha uns 10 anos de idade, por aí, né? E pratiquei no Gohonzon originário, o Gohonzon que nós vamos falar depois no Gosho, o verdadeiro objeto de devoção. Dentro da Soka Gakkai, eu recitava no Gohonzon da Nichiren Shoshu. Dentro da Soka Gakkai, por mais de 10 anos,
houveram grandes transformações na vida dele. Logo depois de 10 anos, ocorreu a excomunhão da Soka Gakkai devido a divergências que os sumos prelados, que protegeram os ensinos por 700 anos, eles não concordavam com as alterações que a instituição Soka Gakkai estava fazendo no Sutra de Lótus, né? E também em relação à inscrição de Gohonzon. Porque o nosso querido amado, Dr. Daisaku Ikeda, líder que eu tenho muita gratidão a ele, né? E também a toda a Soka Gakkai, eu amo a Soka Gakkai, né? Mas eu amo também os ensinos, né? E Nichiren Daishonin, eu não posso ficar recitando num sutra que foi cortado. Essa é a minha opinião. E a minha experiência de vida também, do que foi eu recitar num mandala trocado, feito, aliás, trocado, porque eles trocaram meu mandala, né? Eles vieram aqui na minha casa, nessa casa mesmo aqui, ó, que eu tô, entraram por aquela porta, falaram para minha mãe que ela tinha que devolver o Gohonzon da Nichiren Shoshu, Nazaré. A gente devolveu, porque a gente, naquela época, não tinha internet, né? Antes de 1992. Nós devolvemos o mandala da Soka Gakkai. Aliás, da Nichiren Shoshu. Nós devolvemos o Gohonzon da Nichiren Shoshu. E eles trouxeram outro Gohonzon. E a gente não sabia o porquê que era aquela troca, de verdade. Eu acreditava em tudo que a Soka Gakkai falava para mim, né? Eu estou contando a minha experiência de vida, tá, queridos amigos? E quando eles trocaram o Gohonzon, trouxeram outro Gohonzon que foi feito de uma outra forma, que eles criaram uma assembleia de líderes para definirem como que eles iriam conceder Gohonzon. Por quê? Porque não estavam mais concordando com a Nichiren Shoshu. Não queriam mais fazer do jeito que a Nichiren Shoshu estava falando. E a Nichiren Shoshu não queria aceitar o jeito que os líderes da instituição maravilhosa Soka Gakkai estavam fazendo. E aí acabou que deu o quê? O reverendíssimo soberano da lei, que tinha obrigação de preservar os ensinos, ele tinha obrigação, gente. Ele se sentia assim, sabe? A vida dele era aquilo ali. Porque passa de um sumo prelado para outro desde quando eles são pequenos. Eles nasceram aprendendo daquele jeito. E a missão deles é preservar os ensinos pela eternidade. Não é modificar. Então, o reverendíssimo soberano da lei Nikken Shonin, e eu falo sobre esse assunto lá no meu canal Nichiren Daishonin, 4 vídeos no YouTube, que eu explico somente sobre os motivos que a Nichiren Shoshu excomungou a SGI. Mas a Nichiren Shoshu não excomungou os membros, entendeu? É porque na época o sumo prelado ele não tinha como explicar para cada membro o que estava acontecendo. Não tinha internet naquela época, eles não tinham o endereço das pessoas, eles não tinham o contato das pessoas, eles não tinham o meu telefone, nem o seu, nem o de ninguém daquela época, porque era a Soka Gakkai que cuidava das pessoas. Os líderes, né? Vocês maravilhosos líderes da Soka Gakkai, um grande beijo no coração a todos vocês. Então, os líderes que cuidavam e os líderes também nem estavam sabendo o que estava acontecendo, porque tudo isso aconteceu no Japão, não foi aqui no Brasil, né? E naquela época não tinha internet, então o sumo prelado, na incumbência de sua missão, de proteger os ensinos, disse não, o senhor não pode escrever Gohonzon. O senhor não pode talhar Gohonzon para colocar na sede, para colocar no auditório maravilhoso. Já pensou, não podia. Isso era incumbência do sumo prelado, que foi deixado por Nichiren Daishonin, desde quando ele morreu. Ele morreu e deixou para Byakuren Acharinico Shonin na segunda oração. Na segunda oração, queridos amigos, do Sutra, que era antes recitado na Gakkai, que eu recitava, né? E que é recitado até hoje na Nichiren Shoshu, está escrito assim: devotando-me respeitosamente ao Daigo Honzon, do Supremo Santuário de Homon. Essa é a segunda oração, mas eu vou falar da terceira. A terceira está aqui. Devotando-me respeitosamente ao fundador Nichiren Daishonin,
Depois, devotando-me respeitosamente ao segundo reverendíssimo soberano da lei, Nico Shonin. Então, quando Nichiren Daishonin morreu, ele deixou para Nico Shonin como que se escrevia Gohonzon. Ele explicou tudo para o Nico Shonin, Byakuren Ashari Nico Shonin. E assim, Byakuren Ashari Nico Shonin transmitiu para o terceiro reverendíssimo soberano da lei, que era Nidaki Ashari Nichimoku Shonin. E assim sucessivamente até os dias de hoje. 800 anos, gente. Eles fazem tudo igual como sempre foi, em relação à prática, em relação à inscrição do Gohonzon. Então, para nós encontrarmos essa gema maravilhosa que existe dentro da gente, para nós pacificarmos o mundo, para nós iluminarmos os estados de vida, o estado de ira, o estado de inferno, para nós sermos todos bodhisattvas unidos numa única direção, nós precisamos seguir os preceitos. Eu não posso começar a escrever Gohonzon, e nem você, e nem o Bispo Macedo. Eu não posso ir lá converter o Bispo Macedo, que tem... vamos supor, né, que isso aconteça, porque nada é impossível. E, de repente, o sucessor dele vai também querer escrever Gohonzon para colocar lá no Templo de Salomão. Não pode. Quem tem a incumbência, sabe, há 800 anos de inscrever Gohonzon, conforme Nichiren Daishonin deixou, inclusive que passa por uma cerimônia de abertura dos olhos de imagens, é o reverendíssimo soberano da lei, o sumo prelado do templo principal, Taisekiji, aonde está consagrado o Dai Gohonzon. O Dai Gohonzon foi um objeto de devoção inscrito por Nichiren Daishonin, em vida. Ele inscreveu o Dai Gohonzon, que depois a gente vai ler o Gosho, para que você possa encontrar essa gema maravilhosa que está escondida aí na sua vida. O estado de Buda, o estado de iluminação, a nona consciência, a sabedoria perfeita, a forma melhorada, a forma correta e perfeita que você vai transformar todas as causas negativas da sua vida, desde o infinito passado até hoje. Você vai iluminar a sua vida, você e Lei é a mesma coisa. Você vai manifestar o seu Ichinen, a sua consciência, a sua percepção, a sua vontade. Está sendo manifestada a cada instante da vida neste mundo. Então, a formatação da inscrição do Gohonzon não é uma cópia de um Gohonzon. Como, por exemplo, eu pegar aqui o meu Gohonzon, aí eu copio e mando para a gráfica para ela ser graficada e distribuída para os membros. Não é isso, não é assim que funciona, tá? Porque Nichiren Daishonin e o iluminado Sakyamuni, ele previu que todas as pessoas atingiriam o estado de Buda infalivelmente no planeta Terra. E que quando esse dia chegasse, todas as pessoas estariam no mesmo caminho. Então, é esse aqui o meu propósito de estar aqui fazendo essa live e explicando para vocês sobre o Gosho, como atingir o estado de Buda nessa existência. Depois nós falaremos sobre natureza, entidade, poder, influência, causa interna, relação, efeito latente, efeito manifesto, consistência do início a fim, que são os 10 fatores do Ichinen Sanzen, tá, queridos? E eu fiz já 2 gráficos que eu vou disponibilizar para vocês e um relato de experiência da minha vida, da troca dos Gohonzons e o que foi recitar no Gohonzon originário da Nichiren Shoshu dentro da Soka Gakkai, que eu amo muito, Dr. Daisaki Ikeda, todos os maravilhosos líderes da Soka Gakkai, e quem sabe um dia nós poderemos modificar essa confusão aí que está acontecendo, né? Quem sabe nós podemos direcionar todos os seres inanimados, como templos, construções, gráficas, direcionar tudo para um único caminho. Sem ficar essa confusãozinha aí que está acontecendo, tá, queridos amigos? Esse é o meu maior sonho, né? Eu não sei se, de repente, eu vou conseguir alcançar isso nessa existência, mas eu gostaria de convidar você, Bodhisattva da Terra, para este propósito, de que nós realmente consigamos ter a paz mundial
e Itaidoshim, entre os seres que já conhecem sobre essa gema maravilhosa, que é o estado de Buda, que existe em você, que existe em mim, e que existe lá nos cristãos, nos evangélicos, no mundo muçulmano, em todos os seres animados e inanimados do planeta Terra. Então, vamos pensar sobre os seres inanimados também, né? Os templos. Como que tá aí os templos que o Dr. Daisaku Ikeda construiu? São muito bonitos, né? Os templos que ele fez. Eu vi aqui na internet. Não sei se vocês sabem, houve brigas judiciais entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, e muitos templos foram retirados dos reverendos. Eu fico muito triste com isso, né? Porque eu acho que os seres inanimados também possuem o estado de Buda. Vocês viram aqui que Nichiren Daishonin falou que as partículas de pó, qualquer minúscula partícula tem o estado de Buda? O céu, a terra, o mar. Então, os templos também têm o estado de Buda. Aquelas cadeiras maravilhosas do Dr. Daisaku Ikeda, aquelas lustres maravilhosos, né? Que foi construído com dinheiro do Kofu, que foi construído com dinheiro de doação, né? Todos no único caminho, né? Porque o Daigo Honzon está consagrado lá no Taisekiji, no templo principal. Nós, Bodhisattvas da Terra, temos que estar nos estados elevados de vida para que a gente possa direcionar todos os seres para um único caminho. O caminho da iluminação, o caminho do estado de Bodhisattva. A gente não pode ficar brigando entre nós para saber para onde que vai o membro. Se o membro vai lá para uma ou para outra, porque essa e aquela. Então, existe já uma pré-determinação de Nichiren Daishonin que foi deixada há 800 anos na Nichiren Shoshu. Primeiro, o Gohonzon. O Gohonzon não pode ser inscrito por outro lugar. O Gohonzon, ele é uma inscrição do Daigo Honzon, que está consagrado no Taisekiji e que passa por uma cerimônia de abertura dos olhos de imagens. Nós não podemos criar Gohonzon que não está dentro da herança vital da lei deixada por Nichiren Daishonin. Então, eu imagino que com a sua prática, com a minha prática, nós vamos alcançar o grande objetivo, que é você acessar, primeiramente, todos os dias, a sua gema preciosa, incalculável que está dentro de você, o estado de Buda, todos os dias, com o sutra completo da Nichiren Shoshu e o Gohonzon, que passa pela cerimônia de abertura dos olhos no templo principal, inscrito diretamente ligado ao Daigo Honzon. Não é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Não é. E essa aqui a gente vai estudar no Gosho, o verdadeiro objeto de devoção. Tá? Eu vou buscar todas as informações para vocês, queridos amigos. Vamos nos unir em um único caminho, o caminho da iluminação, a gema preciosa, que vamos iluminar o mundo, vamos mostrar para todos os seres que todos eles possuem essa gema preciosa dentro de si e que eles não estão enxergando, ficam perambulando em caminhos provisórios e ensinos inferiores que só os levam para a ruína, que só os levam para os estados inferiores de vida. Mantenha sempre a sua fé e continue recitando Nam-myoho Renge Kyo. Aconteça o que acontecer, a caminhada de Kamakura leva 12 dias. Como poderá admirar a lua da linda capital se você parar no 11º dia? Assim é a sua prática, que deve ser como água corrente. Não pare mediante o mais terrível sofrimento, o mais terrível obstáculo. Continue a recitação, a prática correta, que você vai obter a percepção perfeita para você sair dos estados da escuridão inata da vida. Não desista, tá? Continue, que você vai obter os imensuráveis benefícios do Sutra de Lótus, que permeiam as 3 existências, hein? 3, tá? Não é só essa, não. Na próxima e da passada. Tanto o passado quanto o futuro estão contidos em um único instante da vida, neste momento. Neste momento, você pode transformar as causas do passado e criar causas maravilhosas
para o futuro, para as próximas existências.